Saramago é 100, um olhar sobre seus romances, pela voz de Raul Oliveira. Olá, caros ouvintes, sejam muito bem-vindos ao penúltimo episódio da primeira temporada do Saramago é 100. Após uma incrível sequência de romances que tomaram a história como fundamento de suas fabulações e questionamentos, Saramago avança para a década de 90 com coragem suficiente para recontar aquela que talvez seja a história das histórias, a vida e a morte de Jesus Cristo. Já consagrado pelo público e pela crítica, Saramago publica em 91 seu 9º romance, e provavelmente o mais polêmico e ousado de todos, o Evangelho segundo Jesus Cristo. Ateu declarado, cético convicto, envolto em seu materialismo marxista e racionalismo voltairiano, seu Evangelho provocadoramente humaniza Jesus ao mesmo tempo que fustiga Deus, explorando as contradições racionais do relato bíblico. A obra o indispôs com a Cúria e também com o governo conservador do seu país, que em 1992 não hesitou em impedir que o Evangelho representasse Portugal no Prêmio Literário Europeu. Quando recebeu o Nobel em 98, l'Osservatore Romano, órgão oficial do Vaticano, não se privou de manifestar sua desaprovação, referindo-se ao escritor como um comunista recalcitrante com visão substancialmente antirreligiosa do mundo. Uma atitude de censura que reiteraria com o falecimento do escritor. A problematização de Deus caracteriza uma vertente singular do imaginário literário e ideológico saramaguiano, a tal ponto que o próprio autor reconhecia, paradoxal e humoristicamente, que sem Deus sua literatura perderia o sentido. Sou um ateu produzido pelo cristianismo. Mas não foi fácil o percurso deste romance. Sua escrita dividiu águas, abriu crateras, rompeu barreiras e fez este nosso José, carpinteiro das palavras, não ressuscitar, mas renascer em uma nova fase literária e pessoal. Mais uma vez, vou recorrer a Pilar del Rio em outro brilhante capítulo do livro A Intuição da Ilha, para compreendermos, através da intimidade de quem estava ali ao seu lado, o que foi o antes, o durante e o depois do Evangelho na vida de Saramago. José Saramago chegou ao silêncio de Lanzarote partindo do ruído exterior e talvez também com o ruído interior. Qual será o estado de alma de uma pessoa que indaga sobre os princípios da civilização cristã sem o chapéu do dogma, nem o salva-vidas da fé que explica tudo? Se Jesus Cristo não era Deus, nossa civilização, a civilização cristã, está baseada na mentira? Para que se realizasse o projeto de Deus, eram necessárias a morte dos inocentes, a de Jesus Cristo, tantas outras que depois vieram e continuam a vir causadas pelo fator Deus? Um dia, em Sevilha, José Saramago acreditou ver um título na capa de uma revista exposta numa banca de jornal: O Evangelho segundo Jesus Cristo. No meio da Calle Sierpes, voltou à Plaza de la Campana, onde fica a banca, para ler melhor esse surpreendente título. Não existia nenhuma publicação que atribuísse a Jesus Cristo um evangelho. Tampouco figurava seu nome, nem se mencionava evangelho algum. José Saramago continuou a caminhar, mas não esqueceu essa ilusão de ótica que talvez pudesse ser a origem de uma reflexão partilhada. Um ano depois, pôs-se a escrever um livro a partir do título que pensou ter visto. O Evangelho segundo Jesus Cristo é a obra que transformou sua vida de forma radical, e não apenas pela mudança de residência para Lanzarote. Em Estocolmo, diante da Academia Sueca, referir-se-ia assim a esse trabalho. O Evangelho do Aprendiz não é, portanto,
mais uma lenda edificante de bem-aventurados os deuses, mas a história de uns quantos seres humanos sujeitos a um poder contra o qual lutam, mas que não podem vencer. Jesus, que herdará as sandálias com que o Pai tinha pisado o pó dos caminhos da terra, também herdará dele o sentimento trágico da responsabilidade e da culpa, que nunca mais o abandonará, nem mesmo quando levantar a voz do alto da cruz. Homens, perdoai-lhe porque ele não sabe o que fez. Por certo, referindo-se ao Deus que o levara até ali, mas quem sabe se recordando ainda, nessa agonia derradeira, seu Pai autêntico, aquele que na carne e no sangue humanamente o gerara. Não se escreve um livro sobre a culpa e a responsabilidade para se descansar a seguir. As palavras continuam a ressoar para lá do papel. Homens, perdoai-lhe, porque ele não sabe o que fez. Perdoai-lhe, porque ele não sabe o que fez. Não sabe o que fez. Não sabe. E é de Deus que se fala, de quem se repete que não sabe o que fez. O autor não tem convicções religiosas, mas vive numa cultura cristã. Acorda com sinos de igrejas, ouve música chamada sacra, comunica-se com pessoas que têm fé em outra vida, diz adeus e oxalá, e sabe que expressou dúvidas que gerações e gerações de seres humanos trataram de evitar, porque não é fácil questionar a origem da civilização ocidental. José Saramago foi escrevendo esse livro como se a cada dia tocasse o mistério. Não se sentava diante de sua máquina de escrever com ligeireza, tampouco com o peso do mundo, e sim com rigor e tratando de responder a si mesmo sem condicionamentos culturais nem autocensuras. É trabalho, comentavam em sua casa em Lisboa. É mais um livro que está escrevendo, repetiam, ainda que todos soubessem que não era assim. Não se questiona o dogma impunemente. Por isso, ao chegar à noite, quando José Saramago lia as 2 páginas fruto de seu empenho cotidiano, um estremecimento percorria a sala e a sensibilidade dos que ali estavam, conscientes todos de que, sendo uma obra literária, era também uma reflexão sobre o poder e uma radiografia da frustração humana, marcada por um projeto dogmático de dimensão esmagadora. A escrita desse livro pressupôs um trabalho exigente que requereu meses de solidão, de pesquisa e muita reflexão. Mais tarde, quando o livro for publicado e pertença aos leitores, o autor poderá descansar, dizia-se em sua casa. Não foi assim. Depois da publicação, uma espécie de vazio instalou-se no interior de José Saramago, a que se unia o ruído de palavras densas que se mantinha na vida pública como se tivesse criado raízes. Então, Saramago decidiu mudar-se para Lanzarote para começar outra fase de sua vida literária no silêncio vulcânico. Passaria da descrição da estátua à necessidade de encontrar a pedra de que a estátua é feita. E assim chegou definitivamente à ilha por vezes habitada. Episódio 9. O Evangelho segundo Jesus Cristo. O barro ao barro, o pó ao pó, a terra à terra. Nada começa que não tenha de acabar. Tudo que começa nasce do que acabou. Destino dos homens: nascer e morrer, começar e acabar. E é disso que se trata este Evangelho. Enredo de todos mais do que conhecido, mas com um novo olhar, ou melhor, um novo reparar. Um Evangelho segundo Saramago, onde vemos um Jesus real, falho, pecador, com conflitos e buscas humanas, filho do homem e logo homem, com amores e prazeres carnais, dores e alegrias terrenas, um ser humano humanista, que dialoga com um diabo moderado e misericordioso, apresentado como mendigo, pastor ou anjo, e com um Deus arrogante e opressor.
onipotente. O que está em jogo no romance não é a fé, a espiritualidade ou o direito à crença. O que Saramago coloca em xeque é a verdade absoluta, o dogma, o Deus autoritário e inquestionável, criado pela religião, pela igreja ou simplesmente pelos homens. Os crentes eu respeito muitíssimo, mas pela instituição que os representa não tenho nenhum respeito. Respeito a crença, a fé, mas a administração da crença, da fé, eu não respeito. Não acredito na existência de Deus, mas acredito na existência da igreja. Ela está aí e foi quem formulou todos esses dogmas. Não foi Deus quem enviou uma lista de dogmas, preceitos, prescrições e pecados. Não quero ser desagradável, mas, na minha opinião, dizer que esses dogmas vieram através do Espírito Santo é uma história da carochinha. Deus foi inventado na cabeça dos homens e é lá que está. Uma das causas dos conflitos religiosos é que, para que um ser humano possa chegar ao outro, metem Deus no meio. As coisas, então, imediatamente se complicam. O caminho mais curto entre as pessoas é o que leva uma a outra. Se é preciso passar por Deus, tudo fica mais difícil. Temos protestantes, católicos, que em nome do mesmo Deus entram em conflitos. Matam-se uns aos outros por causa de modos diferentes de entender o mesmo Deus. É um absurdo, o comportamento mais irracional que existe. Para mim, Deus não existe, mas se existisse, seria um só. Todas as maneiras de o adorar, venerar e respeitar se equivalem. Ninguém tem o direito de chamar o Deus de outro, de falso e mentiroso. Escrevi faz anos uma frase que deve ser entendida como eu a entendo, porque senão a conclusão seria exatamente o contrário do que é. Escrevi isto: Deus é o silêncio do universo e o homem é o grito que dá sentido a esse silêncio. Se este planeta fosse habitado somente por animais, e poderia acontecer, quando os dinossauros existiam, o homem não estava aqui, então não haveria ninguém para dizer: Deus existe. Chegou o momento em que alguém disse: existe Deus, pelo fato de que temos de morrer, por essa esperança de que algo mais possa acontecer, de que algo que chamamos ou que passamos a chamar de espírito ou alma possa sobreviver. E a partir daí pode-se armar toda a construção teológica. Epígrafe e dedicatória. O Evangelho é dedicado a Pilar, e como vimos no episódio passado, reforçando sua visão crítica da história, seu pensamento de que a chamada verdade histórica não passa de interpretação e de que é nas diferenças que a história se repete, Saramago vai buscar suas epígrafes em um dos evangelistas, Lucas. Já que muitos empreenderam compor uma narração dos fatos que entre nós se consumaram, como nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares e se tornaram servidores da palavra, resolvi eu também, depois de tudo ter investigado cuidadosamente desde a origem, expor-te por escrito e pela sua ordem, ilustre Teófilo, a fim de que reconheças a solidez da doutrina em que foste instruído. E arremata com uma segunda epígrafe de Pilatos: Quod scripsi, scripsi, ou o que escrevi, escrevi. E assim começa o romance. O sol mostra-se num dos cantos superiores do retângulo, o que se encontra à esquerda de quem olha, representando o astro-rei, uma cabeça de homem donde jorram raios de aguda luz e sinuosas labaredas, tal uma rosa dos ventos indecisa sobre a direção dos lugares para onde quer apontar. E essa cabeça tem um rosto que chora,
crispado de uma dor que não remite, lançando pela boca aberta um grito que não poderemos ouvir, pois nenhuma destas coisas é real. O que temos diante de nós é papel e tinta, mais nada. Neste lugar, a que chamam Gólgota, muitos são os que tiveram o mesmo destino fatal e outros muitos o virão a ter. Mas este homem, nu, cravado de pés e mãos numa cruz, filho de José e de Maria, Jesus de seu nome, é o único a quem o futuro concederá a honra da maiúscula inicial. Os mais nunca passarão de crucificados menores. É ele, finalmente, este para quem apenas olham José de Arimateia e Maria Madalena. Este que faz chorar o sol e a lua. Este que ainda agora louvou o bom ladrão e desprezou o mal, por não compreender que não há nenhuma diferença entre um e outro, ou, se diferença há, não é essa, pois o bem e o mal não existem em si mesmos. Cada um deles é somente a ausência do outro. Ouvimos um trecho do primeiro capítulo, onde Saramago magistralmente descreve e analisa o quadro A Crucificação de Cristo, do pintor alemão do século XVI, Albrecht Dürer, antecipando o que viria pela frente. Em seu evangelho, Saramago faz um diabo anjo mendigo anunciar a Maria sua gestação e voltar, meses mais tarde, como um dos pastores que ajudaria o jovem e necessitado casal, não com ouro e mirra, mas com comida, quando do nascimento de Jesus. Vamos à leitura. O filho de José e de Maria nasceu como todos os filhos dos homens, sujo do sangue de sua mãe, viscoso das suas mucosidades e sofrendo em silêncio. Chorou porque o fizeram chorar, e chorará por esse mesmo e único motivo. Descendo a encosta, aproximam-se 3 homens. São os pastores. Entram juntos na cova. Maria está recostada e tem os olhos fechados. José, sentado numa pedra, apoia o braço na borda da manjedoura e parece guardar o filho. O primeiro pastor avançou e disse: "Com estas minhas mãos mungi as minhas ovelhas e recolhi o leite delas." Maria, abrindo os olhos, sorriu. Adiantou-se o segundo pastor e disse, por sua vez: "Com estas minhas mãos trabalhei o leite e fabriquei o queijo." Maria acenou com a cabeça e voltou a sorrir. Então, o terceiro pastor chegou-se para diante. Num momento, pareceu que enchia a cova com a sua grande estatura e disse, mas não olhava nem o pai nem a mãe da criança nascida: "Com estas minhas mãos amassei este pão que te trago. Com o fogo que só dentro da terra há, o cozi." E Maria soube quem ele era. Saramago segue proverbialmente recontando o Evangelho segundo seus prismas. Um deles, a culpa cristã, culpa que herdamos ao nascer, frutos de um suposto pecado original, culpa que oprime, condena e controla. Saramago vai de encontro a esse sentimento, usando o conceito de culpa como mola propulsora do romance. A partir de um fato não observado até então, o autor desenvolve a narrativa de forma crítica e reveladora. Vamos ouvi-lo. Os evangelhos dizem que Deus enviou um anjo para avisar a José da chegada dos soldados de Herodes. Eu digo que José era carpinteiro do templo e ouviu sem querer a conversa. Seja como for, é inacreditável que ninguém até hoje tenha questionado José por ele ter agarrado só o seu filho e Maria, e fugir sem avisar a nenhum vizinho. José permitiu a matança dos inocentes e todo mundo achou isso muito natural. Ele é um criminoso por omissão e vai sofrer a vida toda por isso, até morrer, e essa morte está só nos evangelhos apócrifos.
Quando Jesus, aos 14 anos, vai ao templo, pergunta ao escriba como é isso da culpa. E o escriba diz: a culpa é um lobo que devora o pai como devorará o filho. Quer dizer, a crença implica que os filhos herdarão a culpa dos pais. A partir de um momento, já não se sabia qual culpa concreta era. O sentimento de culpa, que não sabemos porquê e como nasceu, como se incrustou em nós, é muitíssimo pior que a culpa concreta. A relação com Deus se dá em termos de culpa, como no fundo acontece em todo cristianismo e judaísmo. Seguindo o romance, após a morte de José, também crucificado, Saramago aproveita o vazio da narrativa oficial, que omite o tempo da juventude de Jesus, para preenchê-lo com sua saída da casa da mãe, ainda adolescente, para passar alguns anos acompanhando e aprendendo com o pastor. Um pastor-diabo que tenta o ensinar a não ser o Cordeiro de Deus, mas sim um homem com discernimento para se opor a esse destino. São muitas as passagens perturbadoras, tanto para os cristãos como para os não crentes, já que Saramago nos impõe o tal olhar não habituado. Dentre essas passagens, certamente uma das que maior escândalo e reações causou foi o encontro de amor, carnal, espiritual, total, entre Jesus e Maria Madalena. É claro que no Evangelho segundo Jesus Cristo tinha de aparecer uma Maria Madalena, mas esta Maria Madalena nada tem a ver, ou tem muito pouco a ver, com o que se pode deduzir dos Evangelhos. É a figura de uma mulher apaixonada até o tutano, e com uma força que até nem é a minha, ou que o é de uma forma transposta. Portanto, no fundo, as histórias de amor dos meus romances são histórias de mulheres. O homem está lá como um ser necessário. É uma figura simpática, mas a força é da mulher. Saramago e suas mulheres. Pecado maior seria passar por esse episódio sem ler um trecho deste encontro, mas acabei escolhendo um lindo e poético texto que Saramago escreveu em 2009, misturando passagens do romance e sendo a voz de Maria de Magdala declarando seu amor por Jesus. A morte não foi o que nos separou. Separou-nos para todo sempre a eternidade. Naquele tempo, abraçados um ao outro, unidas pelo espírito e pela carne as nossas bocas, nem Jesus era então o que dele se proclamava, nem eu era o que de mim se escarnecia. Jesus comigo não foi o Filho de Deus, e eu, com ele, não fui a prostituta Maria de Magdala. Fomos unicamente aquele homem e esta mulher, ambos estremecidos de amor e a quem o mundo rodeava como um abutre babado de sangue. Disseram alguns que Jesus havia expulsado 7 demônios das minhas entranhas. Mas isto também não é verdade. O que Jesus fez, sim, foi despertar os 7 anjos que dentro da minha alma dormiam, à espera de que ele me viesse pedir socorro. Ajuda-me. Foram os anjos que lhe curaram o pé. Eles foram os que me guiaram as mãos trêmulas e limparam o pus da ferida. Foram os que me puseram nos lábios a pergunta sem a qual Jesus não poderia ajudar-me a mim. Sabes quem eu sou? O que faço? De que vivo? Ele respondeu, sei. Não tiveste que olhar e ficaste a saber tudo? Disse eu. E ele respondeu, não sei nada. Insisti. Que sou prostituta? Isso sei. Que me deito com homens por dinheiro? Sim. Então sabes tudo de mim. E ele, com uma voz tranquila, como a lisa superfície de um lago murmurando, disse, sei só isso. Então, eu ainda ignorava que ele fosse o Filho de Deus,
nem sequer imaginava que Deus quisesse ter um filho. Mas, nesse instante, com a luz deslumbrante do entendimento pelo Espírito, percebi que somente um verdadeiro filho do homem poderia ter pronunciado aquelas 3 palavras simples. Sei só isso. Ficamos a olhar um para o outro. Nem tínhamos dado porque os anjos tinham se retirado já. E a partir dessa hora, pela palavra e pelo silêncio, pela noite e pelo dia, pelo sol e pela lua, pela presença e pela ausência, comecei a dizer a Jesus quem eu era, e ainda me faltava muito para chegar ao fundo de mim mesma quando o mataram. Sou Maria de Magdala e amei. Não há mais nada a dizer. Já perto do final do romance, se destaca mais uma das ousadias saramaguianas, mostrando que sempre há algo mais a dizer. O autor constrói a célebre cena da barca, onde Jesus encontra Deus e o diabo para entender sua origem e seu propósito na vida. Desse incrível debate, descobrimos que os propósitos de Deus, com o sacrifício de Jesus, não estavam voltados para o bem da humanidade, mas sim para a difusão de sua própria influência. Insatisfeito em ser há 4.000 anos apenas o Deus dos judeus, este Deus de Saramago vê no destino de Jesus como mártir e crucificado a chave para alargar sua influência e passar de Deus dos hebreus a Deus dos católicos. Poder que se alimenta de mais poder, mesmo que para isso sejam necessários séculos e séculos de sacrifícios, guerras incontáveis e mortes infinitas. Nesta barca atemporal, observado pelo diabo pastor, Jesus se revolta com seu destino de sofrimento, mas cede e aceita a condenação. Porém, exige que Deus lhe mostre o futuro e tudo o que ocorrerá a partir de sua morte. Vamos à última e profunda leitura do momento em que Deus explica a Jesus uma das consequências dessa ambição: a Inquisição. Sim, vão morrer queimados no futuro milhares e milhares e milhares de homens e mulheres. De alguns já me tinhas falado antes. Esses foram lançados à fogueira por crerem em ti. Os outros sê-lo-ão por duvidarem. Não é permitido duvidar de mim? Não. Mas nós podemos duvidar de que o Júpiter dos romanos seja Deus. O único Deus sou eu. Eu sou o Senhor, e tu és o meu filho. Morrerão milhares? Centenas de milhares. Morrerão centenas de milhares de homens e mulheres, a terra encher-se-á de gritos de dor, de uivos e roncos de agonia, o fumo dos queimados cobrirá o sol, a gordura deles rechinará sobre as brasas, o cheiro agoniará, e tudo isso será por minha culpa? Não por tua culpa, por tua causa. Pai, afasta de mim este cálice. Que tu o bebas é a condição do meu poder e da tua glória. Não quero esta glória, mas eu quero esse poder. Então o diabo disse: é preciso ser-se Deus para gostar tanto de sangue. O nevoeiro voltou a avançar. Alguma coisa estava para acontecer ainda. Outra revelação, outra dor, outro remorso. Mas foi pastor quem falou. Tenho uma proposta a fazer-te, disse, dirigindo-se a Deus. E Deus, surpreendido: uma proposta, tu? E que proposta vem a ser essa? O tom era irônico, superior, capaz de reduzir ao silêncio qualquer que não fosse o diabo. Propõe lá, mas depressa, que não posso ficar aqui eternamente. Tu sabes, ninguém melhor do que tu o sabe, que o diabo também tem coração. Sim, mas fazes mau uso dele. Quero hoje fazer bom uso do coração que tenho.
aceito e quero que o teu poder se alargue a todos os extremos da terra, sem que tenha de morrer tanta gente. E pois que de tudo aquilo que te desobedece e nega, dizes tu que é fruto do mal que eu sou e ando a governar no mundo. A minha proposta é que tornes a receber-me no teu céu, perdoado dos males passados pelo que no futuro não terei de cometer, que aceites e guardes a minha obediência, como nos tempos felizes em que fui um dos teus anjos prediletos. Lúcifer me chamavas, o que a luz levava, antes que uma ambição de ser igual a ti me devorasse a alma e me fizesse rebelar contra a tua autoridade. E por que haveria eu de receber-te e perdoar-te? Não me dirás? Porque se o fizeres, se usares comigo, agora, daquele mesmo perdão que no futuro prometerás tão facilmente à esquerda e à direita, então acaba-se aqui hoje o mal. Teu filho não precisará morrer, o teu reino será não apenas esta terra de hebreus, mas o mundo inteiro, conhecido e por conhecer, e mais do que o mundo, o universo. Por toda parte o bem governará, e eu cantarei os teus louvores. Tudo terminará como se não tivesse sido. Tudo começará a ser como se dessa maneira devesse ser sempre. Lá que tem talento para enredar almas e perdê-las, isso sabia eu, mas um discurso assim nunca te tinha ouvido. Um talento oratório, uma lábia, não há dúvida. Quase me convencias. Não me aceitas? Não me perdoas? Não te aceito, não te perdoo. Quero-te como és, e se possível, ainda pior do que és agora. Por quê? Porque este bem que eu sou não existiria sem esse mal que tu és. Um bem que tivesse de existir sem ti seria inconcebível, a um tal ponto que nem eu posso imaginá-lo. Enfim, se tu acabas, eu acabo. Para que eu seja o bem, é necessário que tu continues a ser o mal. Se o diabo não vive como o diabo, Deus não vive como Deus. A morte de um seria a morte do outro. É a tua última palavra? A primeira e a última. A primeira porque foi a primeira vez que a disse. A última porque não a repetirei. Pastor encolheu os ombros e falou para Jesus: que não se diga que o diabo não tentou um dia Deus. Cadernos de Lanzarote. Reflexões tão profundas e corajosas geram elogios, admiração e ataques, sanções e críticas, muitas críticas, algumas bem-humoradas e absolutamente inusitadas, como essa que Saramago relatou em seu diário no dia 30 de outubro de 1994. No meio da correspondência que se acumulou durante estes dias de ausência, venho encontrar a resposta definitiva à pergunta célebre: onde está Deus? Antes de inventar-se aviação, era claríssimo que Deus habitava o céu. As nuvens aí estavam para adornar a sua glória. Altas ou baixas, tanto fazia. Mas as mais demonstrativas, por singular que pareça, ainda eram as mais baixinhas, quando pelos intervalos delas desciam magníficos, oblíquos jorros de luz. Não custava nada acreditar que, lá no alto, no espaço invisível, precisamente no ponto da imaginária interseção dos feixes luminosos, Deus presidia. Depois começou-se a voar por cima das nuvens e logo se tornou patente que Deus não estava lá. Nem havia vestígios dele em todo o infinito azul. Felizmente, não tardou que alguém tivesse a genial ideia de dizer que Deus se encontrava em toda parte e que, portanto, não valia a pena procurá-lo. A explicação era tão boa que pôs a dormir, por muitos anos, a nossa mais do que legítima curiosidade. Até hoje. Agora estou eu em condições de revelar que Deus, usando o pseudônimo humano de Alfredo Lopes Pimenta, vive em Ribadave, num lugar chamado Montenegro São Mateus. Outra coisa não me atrevo a concluir de uns versos que por ele me foram enviados.
Suponho que os erros de ortografia, ainda assim poucos, serão consequência da confusão linguística que, forçosamente, existe na cabeça de um Deus que está obrigado a conhecer todos os idiomas. Segue ipsis verbis, isto é, tal qual, a poesia. Chegou-me aos meus ouvidos que eras um grande escritor, mas segundo o que eu já li, o que tu escreves não tem sabor. Por isso, vai num instante à mercearia e compra sal e pimenta, e passa pela drogaria e compra a melhor ferramenta. Porque a que tens está estragada e precisa de ser mudada, como as fraldas ao bebê. E depois de tudo feito, aprende com o meu jeito, ó meu criado José. E se tu fores inteligente e também muito coerente, ouves o galo a cantar, pois o teu fraco evangelho não há de chegar a velho, nem muletas tem para andar. Porque eu fiz o sol e as estrelas, e também todos os planetas, e a terra pus a girar, e criei todos os animais, e muitas aves e pardais, e também a ti que me queres eliminar. Por isso, repara bem, e não digas mal de ninguém, e muito menos do teu Criador, e procura aprender comigo, pois sou o maior amigo, e o que escrevo tem sabor. E nunca andei na escola, nem nunca pedi esmola, e sempre tive de comer, pois não vivo na preguiça, nem me alimento de hortaliça, porque em mim está o saber. E agora, para terminar, não me procures desafiar como tens feito até agora, e pensa bem no teu viver, porque a mim não me farás morrer, mas tu, num instante, te vais embora. E sabes onde vais cair, se não te quiseres redimir. Do teu tão mal proceder é no tormento infernal que te condena o tribunal e depois é tarde para compreender. Agora só me falta receber, em prosa ou verso, com pseudônimo ou em nome próprio, uma carta do diabo. Entretanto, ninguém a partir de agora poderá ter dúvidas. Andávamos à procura de Deus no céu e ele, afinal, estava em Ribadave. No próximo e último episódio da nossa primeira temporada, não vamos focar em nenhum romance, porque estaremos, no dia do centenário, 16 de novembro, fazendo uma linda homenagem ao nosso José. Espero vocês nesse episódio mais do que especial. E viva Saramago! O podcast Saramago é 100 tem pesquisa, roteiro, edição e apresentação de Raul de Oliveira. Direção de arte e locuções, Diana Machado. Design gráfico, Percy Ellis. E as músicas que vocês ouvem aqui são dos maravilhosos portugueses do Madre Deus. E se vocês quiserem deixar comentários ou sugestões, me acompanhem pelo Instagram, @raul.doliveira e YouTube Raul de Oliveira. Saramago é 100.